Olá, queridos alunos e professores do sexto ano, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos agora identificar o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 20, com o objeto de conhecimento Relações entre os componentes físico-naturais, parte 1, com detalhamento, circulação atmosférica geral, elementos e fatores que influenciam o clima, tipos de clima, equatorial, mediterrâneo, tropical, temperado, subtropical, frio, desértico, polar, semiárido e o frio de montanha. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Iniciamos a nossa aula trazendo dois conceitos muito importantes, porque às vezes a gente costuma dizer assim, ai, hoje o clima está tão agradável, e o clima hoje está chuvoso, né? Vocês sabiam que dizer isso está geograficamente incorreto? Porque olha só, tempo atmosférico é esse estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar. Para caracterizar, então, esse estado, vão se considerar essas ações. Então, quando a gente está dizendo o clima hoje está estranho, o clima hoje está chuvoso, na verdade, o correto é dizer o tempo. O tempo está chuvoso, hoje o tempo está nublado, hoje o tempo está ensolarado. Isso porque quando a gente se refere ao tempo atmosférico, a gente está falando de algo momentâneo, algo que pode mudar de um momento para o outro. Ah, está nublado, mas daqui a pouco aparece o sol e a gente diz, agora o tempo está ensolarado. Então, tempo atmosférico é algo mais momentâneo, que é diferente de clima. Olha só, clima vai ser então definido a partir das condições atmosféricas que se observam em um determinado lugar por 30 ou mais anos. Então, olha só como é diferente. O tempo é algo ali, ó, momentâneo. O clima não, é algo histórico, é algo que foi observado ao longo dos anos, no caso, 30 anos ou mais. E aí sim pode-se observar quais são as características climáticas daquele lugar. Ah, o estado do Amazonas, ele é quente e úmido. O estado de Rio Grande do Sul, ele tem um clima mais frio, né? Ou seja, um clima mais ameno. Então, quando a gente está falando disso, quer dizer que a gente estudou realmente ao longo do tempo as características do determinado lugar. Mas quando a gente se refere a algo do acordo com o dia, estamos nos falando do tempo, tá bom? Os estados atmosféricos, do tempo atmosférico no caso, e as condições do clima vão variar conforme as condições ou as propriedades da atmosfera. Nisso a gente vai ter os chamados elementos climáticos, mas que também podem ser influenciados de acordo com as condições físicas e geográficas de cada lugar. Nisso nós determinamos os fatores climáticos. Mas antes da gente entrar realmente nesses elementos climáticos e nesses fatores climáticos, eu vou convidar alguns dos professores, iniciando pelo professor Dyson. O professor Dyson vai inaugurar com a gente, a partir de agora, esse quadro da Geografia Conversa. Para o professor Dyson, que é o nosso professor de Biologia. Professor Dyson, o clima, ele influencia os ciclos biológicos? Ele pode impactar nos habitats dos seres vivos? Sim, o clima influencia nesses ciclos biológicos porque nós estamos vivendo aí um período de mudanças climáticas. E aí são mudanças de temperatura, de ventos, dos regimes de chuva, né, nas regiões, de luminosidade também. Todos esses são fatores climáticos que influenciam na vida daqueles seres vivos que gostam de muita luz ou pouca luz, muita chuva ou pouca chuva. E também nos habitats. Um habitat é o local onde esses seres vivos vivem. Então nós temos aí no
no globo terrestre, áreas de florestas, áreas de desertos, as regiões polares e todos estes ambientes, né, estes habitats que estão inseridos ali em vários biomas da Terra, eles possuem seres vivos, sejam plantas, animais, adaptados àquele clima. E qualquer alteração que ocorra neste clima ali local, né, que são influências globais, né, que estão ali relacionados àquelas mudanças locais, né, essas mudanças locais influenciam no clima global, também afetam os seres vivos, tá bom? Então, sim, influenciam e muito. Muito obrigada, professor Daísio, pela sua participação. E agora sim, vamos iniciar essa parte de conhecer os elementos climáticos. Então, olha só, os elementos climáticos, o primeiro que a gente vai trabalhar é a temperatura. A temperatura é esse grau de calor atmosférico, que ela vai ser alta, ela pode ser baixa e vai depender principalmente da questão da radiação solar. Se é uma região que recebe mais ou menos radiação solar. Isso porque quando falamos de temperatura, a gente vai estar falando de quanto calor existe no ar em um determinado lugar. E ela muda bastante, a temperatura vai mudar bastante ao longo do dia, vai mudar entre as estações do ano, porque ela vai depender justamente dessa quantidade de sol que chega até a superfície terrestre. Certinho? Para que a gente consiga entender melhor, a gente vai falar sobre temperatura média e sobre amplitude térmica. A temperatura média, ela é como se fosse uma nota final, juntando várias médias de amplitudes térmicas, tá ok? O que acontece? Eu vou somar como é que está a temperatura em um determinado período, ou seja, durante vários dias eu vou verificar a temperatura. Quanto marcou? Né? Marcou quanto ao longo do dia? Foi de 20, começou com 20, foi subindo até 30 graus, ela ficou com uma temperatura de 24 o dia inteiro. Eu vou ver no dia 1, dia 2, dia 3, durante um determinado período. No final, eu vou somar todas essas temperaturas e vou dividir pela quantidade de dias que eu medi a temperatura. Isso vai me dar a temperatura média daquele determinado lugar. Já a amplitude térmica, ela é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas. Então, a mínima, o dia iniciou com uma temperatura em torno de 14 graus. E no momento mais alto de temperatura chegou a 25 graus. Entre 14 a 25, teve uma diferença de 11 graus. Essa diferença de 11 graus é que é chamada de amplitude térmica. Tá bom? A gente vai agora verificar mais a questão da absorção da temperatura devido ao nosso planeta ter diferentes superfícies. A gente tem superfícies em áreas urbanas, em áreas de cobertura vegetal predominante, e cada uma vai ter uma quantidade de absorção e também de reflexão dessa radiação solar. Então, a gente está aqui nesse cenário, numa rua, onde representa aí várias casas de vocês, e a gente tem uma rua com essas casinhas, temos a vegetação, e cada um deles absorve, mas também reflete essa quantidade de raios solares de uma forma diferente. E a gente começa, então, a partir das nuvens. Olha só. Temos aqui, então, que 20% dos raios solares vão ser refletidos de volta para o espaço devido às nuvens brancas. Então, se a gente utilizar 100% dos raios solares, a gente já perde 20% de aquecimento do nosso planeta, porque são refletidos de volta para a atmosfera devido à presença das nuvens brancas. Na sequência, a gente verifica agora que 3% é apenas que vai ser absorvido por essas nuvens. Então, 20% foi refletido de volta para a atmosfera e 3% apenas que foi ali absorvido pelas nuvens. Na sequência, a gente vai ver agora as nuvens de gases, formados principalmente devido à poluição, aonde as nuvens de gases vão refletir cerca de 6% dessa radiação solar devido à presença das nuvens de gases. Depois, a gente ainda tem que 16%
10% da radiação solar vai ser absorvida devido à presença de poeira e água nessa nuvem de gases. Ainda a superfície terrestre, em questão do solo, né, o solo vai refletir de volta para a atmosfera cerca de 4% dessa radiação solar. E os outros 51% que sobram, eles vão ser absorvidos diretamente pela superfície e aí transferidos para a atmosfera por aquecimento da superfície. E aí vai ter aqueles processos de evapotranspiração e também de irradiação do calor, ok? E agora temos aqui o professor William, que ele vai participar representando a física. Professor William, quais os efeitos que a temperatura tem na nossa atmosfera? Muito bem. O conceito de temperatura, ele está ligado ali, associado ao grau de agitação dos átomos e moléculas que compõem aquele determinado sistema. No caso da atmosfera, nós temos gases ali que estão compondo a atmosfera. Esses gases, eles podem estar mais agitados ou menos agitados. Bom, o que vai diferenciar aí esses efeitos na atmosfera é se o ar vai estar mais quente ou mais frio. O ar mais quente, ele é menos denso, né? Nós temos as moléculas mais espalhadas. E o ar mais frio, ele é muito denso, nós temos as moléculas muito concentradas num ponto. Para medir a temperatura da atmosfera, normalmente se utiliza o termômetro, né, de bulbo, seja o de bulbo seco ou de bulbo úmido. Essas são as formas pelas quais se mede a temperatura da atmosfera. E isso vai influenciar, obviamente, na umidade do ar e em outros aspectos aí ligados à atmosfera. Espero ter respondido para vocês. Com certeza, professor William. Obrigada pela participação, mas aguarde aí, que daqui a pouco eu tenho outra pergunta. A gente vai continuar nossa aula falando agora de um próximo elemento climático, que é a umidade atmosférica. Olha só, a umidade atmosférica ela vai corresponder à quantidade de vapor que a atmosfera contém em um determinado momento. Então, áreas com maior umidade tendem a ter mais chances de precipitação, ou seja, de chuva, o que afeta, né, diretamente a temperatura. Em períodos de chuva, continua por 2 ou 3 dias, a umidade do ar ela vai se tornar mais alta de forma significativa. Enquanto não há períodos de chuva, de precipitação, a gente vai ter períodos mais secos, então a umidade ela diminui significativamente. Então a umidade é essa sensação que a gente tem do ar ser molhado, tá bom? E essa umidade ela vai ser dividida em umidade absoluta e também em umidade relativa, tá bom? Sendo que a umidade relativa ela vai mostrar o quanto o ar consegue aproveitar desse vapor em relação ao seu limite. Esse valor ele vai mudar conforme o horário do dia e também o tipo de ambiente que se localiza. Umidade absoluta, então, é a quantidade total de vapor de água que há na atmosfera. Nossa atmosfera, dependendo do lugar em que nos encontramos, na floresta, mais perto do rio, mais longe do rio, próximo ao mar, no meio de um deserto, ela vai ter uma quantidade de água. Essa quantidade de água da atmosfera é a umidade absoluta. Agora, quando a gente se refere à quantidade de vapor que está retida, né, na sua composição junto com outros gases na atmosfera, é que a gente vai estar falando então da umidade relativa. E ainda temos a área com alta umidade ou com baixa umidade. As áreas com alta umidade vão ser aquelas acima dos oceanos, as áreas que vão ser cobertas por florestas densas, como é o caso do estado do Amazonas, que tem grande parte do seu território coberto pela floresta amazônica. Então, é uma região, é uma área com alta umidade. Tem as áreas que vão ter baixa umidade. Então, são regiões desérticas, áreas de deserto, como o deserto do Saara. Lá há pouca quantidade de chuva durante o ano. E é exatamente por não terem essa quantidade de umidade de ar que são áreas de baixa umidade, ok?
Vamos agora, então, verificar um outro elemento climático, que é a precipitação, a famosa chuva, que é quando o vapor de água, ao alcançar elevadas altitudes, se condensa formando as nuvens. Quando acontece o resfriamento dessa água contida nas nuvens, acontece a chuva na sua forma líquida, essa chuva que a gente está acostumado a ver. Podem ocorrer outras formas de precipitação, como, por exemplo, quando as correntes de ar conduzem o vapor para as áreas elevadas com temperaturas muito baixas. E aí o vapor de água se congela e vai originar a precipitação de partículas de gelo, que são os chamados granizos. Então, tendo aí a chuva de granizo ou a chuva de pedras. Temos também mais uma forma de precipitação, que vai ser a chuva de neve. Olha só, a neve é a precipitação de minúsculos cristais de gelo que ocorre quando a temperatura do ar está abaixo de 0 graus Celsius e a umidade está elevada. No sul do Brasil, ocorre durante o inverno. Pode, ocorrer em alguns determinados lugares dessa região. Agora a gente também tem que saber diferenciar a precipitação de uma outra questão que acontece na natureza, que é a questão do orvalho. O orvalho, ele é a condensação do ar atmosférico na superfície. Ele vai formar essas gotículas que a gente vê na vegetação, nas plantas. E ele não se trata, então, da questão da precipitação, porque ele é formado ali na questão de outras formas, porque ele se condensou a partir da água que estava na planta. Então, aqui a gente tem a questão do orvalho, que é diferente de precipitação. A gente continua agora falando sobre os tipos de chuva na questão da convectiva e também da orográfica e da frontal. A convectiva, ela vai ocorrer em temperaturas muito elevadas e elas vão ser chamadas também de chuvas de verão ou pancadas de chuva. Elas são chuvas intensas e rápidas, ou seja, são chuvas muito rápidas, muito fortes e caem de forma rápida. Isso acontece porque o ar quente e úmido, aonde está o vapor d'água, ele sobe para a parte mais elevada da atmosfera, lá com altas altitudes, e ao entrar em contato com essa camada, que quanto mais alto, já sabemos, mais alto, mais baixa a temperatura, o ar vai condensar e vai formar a precipitação, que vai cair geralmente no seu formato líquido. No Brasil, vai ser muito comum a chuva convectiva na parte do verão e no norte do nosso país. A gente tem aqui, então, a representação de um exemplo de como acontece as chuvas convectivas. O ar quente, ele sobe em direção às camadas mais altas da atmosfera, ele vai se condensar de forma muito rápida, porque ele encontra uma temperatura mais baixa e aí acaba tendo essa chuva convectiva, rápida e forte. Temos agora a chuva de relevo, ou a chamada chuva orográfica, que ela vai acontecer principalmente em áreas montanhosas, porque essas elevadas montanhas, elas vão bloquear a passagem dos ventos úmidos. E ao atingir altitudes maiores, o ar úmido se condensa e causa a chuva na encosta. Ele não chega a atravessar a montanha. Então, no Brasil, isso ocorre especialmente nas áreas do litoral, da região do sul e sudeste. Aqui temos o exemplo dessa chuva orográfica ou chuva de relevo. Vocês vão vendo que conforme ela vai se aproximando da montanha, que é um relevo elevado, ela já vai precipitando, ela já vai caindo. Ao atravessar a montanha, que foi uma barreira natural, que essa barreira acaba que não tem chuva para o outro lado, sendo então mais úmido de um lado e do outro lado da montanha mais quente. Na sequência, a gente vai ter agora a chuva frontal, que ela é o resultado de duas massas de ar, sendo uma quente e a outra fria. A massa fria, que é mais densa, que está mais forte, ela vai entrar por baixo, levando a massa de ar quente. Se essa massa de ar quente estiver com muita umidade, se condensa e cai a chuva. E a intensidade pode variar, pode ser muito forte ou ela pode ser um chuvisco. Aqui para vocês, então, a exemplificação das chuvas frontais.
Tá? Na sequência, a gente passa a falar sobre a pressão atmosférica, que ela vai indicar a pressão que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Então, olha só, quanto mais baixa a altitude, vai ser maior o número de gases e também uma maior pressão atmosférica. Nisso, o ar, com a temperatura, ele se torna mais denso, mas há uma menor pressão. Se é um lugar onde é alta altitude, ou seja, mais elevado, há uma menor densidade, há uma menor pressão atmosférica. Da mesma forma, se há uma alta temperatura, o ar se torna mais leve, tendo também uma maior pressão. Aí a gente tem aqui esse esquema onde a gente apresenta para vocês a pressão atmosférica conforme a altitude. Então, a gente vai ter uma pressão atmosférica aqui, no nível do mar, diferenciado, por exemplo, da pressão atmosférica que há aqui no Monte Everest. E agora a gente vai recorrer mais uma vez à física, trazendo de volta o professor William, para que ele possa explicar para a gente essa ideia da pressão atmosférica. Então, professor William, de que maneira a mudança na pressão atmosférica com altitude afeta as condições meteorológicas e a formação, né, desses sistemas de alta e baixa pressão? Bom, antes de explorar aí o conceito de pressão atmosférica, nós temos que relembrar o que é pressão. Pressão é uma grandeza física em que nós temos uma força sendo aplicada sobre uma área. Então, a pressão é essa medida aí da aplicação dessa força numa área. A pressão atmosférica, no caso, é a pressão que uma massa de ar está exercendo sobre a superfície da Terra. Temos aí a força, que é uma força-peso devido a essa massa de ar, e a área é a superfície da Terra. No caso, aí, para medir essa pressão atmosférica, se utiliza de um instrumento chamado de barômetro. Normalmente, o barômetro ele é constituído de uma coluna de mercúrio. E essa coluna de mercúrio que vai indicar aí a pressão atmosférica, tudo bem? Essa pressão atmosférica, ela influencia em várias coisas, como, por exemplo, a formação das nuvens, né? E principalmente na temperatura dos sistemas e também até mesmo na seca, tudo bem? Então, espero ter respondido aí para vocês também. Obrigada, professor William, pela sua participação e vamos agora ao próximo, agora falando em fatores climáticos. Olha só, começando pelas massas de ar, que são grandes porções de ar que se deslocam na atmosfera e vão interferir no clima e nas condições de temperatura. Tá? Essas massas de ar, elas se movem em grandes blocos de ar pela atmosfera e carregam características do lugar aonde elas se formam. Então, se elas se formam no oceano, acima do oceano, elas são mais úmidas. Mas se elas se formam no interior do continente, elas são mais secas. Elas sempre se deslocam das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Ok? E elas vão poder ser classificadas quanto à sua origem. A gente tem as massas de ar polares, que fazem cair, né, a temperatura nos lugares onde chegam. Então, a gente vai ter regiões, vêm das regiões mais frias e deixam o clima mais frio conforme elas vão avançando. Já as massas de ar tropicais vêm das regiões mais quentes e vão levar um aumento na temperatura. Elas vão se originar nas proximidades dos trópicos de Câncer e de Capricórnio. A gente tem as massas de ar equatoriais, ok? Que elas também são quentes e deixam um clima mais úmido, mais abafado, tá bom? Então elas vão se originar ali nas áreas das regiões da linha do Equador. Ou seja, o clima ele muda porque essas massas de ar visitam diferentes regiões, levando calor, frio e ainda umidade. Temos agora a questão da frente fria e a frente quente. A frente é o nome dado quando duas massas de ar diferentes se encontram. A frente fria, ela acontece quando uma massa de ar frio avança e empurra o ar quente para cima, o que costuma trazer queda de temperatura, nuvens e chuva. Já a frente quente, ela acontece quando uma massa de ar quente avança e substitui o ar frio. Geralmente provoca aumento de temperatura,
tá? E chuvas mais leves e demoradas. Ou seja, as frentes são como os encontros de ar que mudam rapidamente o tempo. A gente vai aqui recorrer a uma animação. Nessa animação vocês já conseguem observar aí temos uma massa de ar fria acontecendo, mas ela vai ser invadida e substituída por uma frente fria de ar, porque ela vai estar mais forte, mais intensa, trazendo as características mais secas do lugar da onde ela foi gerada. Já a frente fria, o processo ele vai ser inverso. A temperatura é mais elevada, mas a frente fria vai trazer a questão da umidade, de uma maior umidade, de chuva, de uma temperatura mais baixa. E por ela ser mais forte, ela vai substituindo essa parte da região que estava com um clima mais seco, mais quente, ok? Passamos agora a falar de outro fator climático, que é a latitude, que a temperatura varia conforme a latitude. Então, a gente já analisou isso. Quando a gente tem a questão de estarmos mais próximos à linha do Equador, ou seja, quanto mais a latitude é zero, mais baixa, são temperaturas mais quentes. Conforme a minha latitude aumenta, a minha temperatura diminui. Então, na linha do Equador é muito mais quente, a parte mais quente do planeta. Eu vou para os trópicos, a temperatura dá uma amenizada. No entanto, na questão do círculo polar ártico e antártico, onde as latitudes são mais elevadas, há uma menor temperatura. Então, agora a gente fala sobre os fatores climáticos mais da altitude, porque quanto maior for a altitude de um lugar, menor será a temperatura média. Então, aqui no mesmo dia, no nível do mar, a 0 metros de altitude, está a 22 graus Celsius. Conforme eu subo, conforme eu aumento a minha altitude, eu fui para 600 metros de altitude, a minha temperatura caiu para 19 graus Celsius. E se eu subo mais ainda, em relação agora a 1.200 metros acima do nível do mar, a minha temperatura é ainda mais baixa, 16 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, menor é a minha temperatura, ok? Então, vamos lá. Os próximos fatores climáticos são continentalidade e maritimidade. Quando a gente está falando da maritimidade, a gente vai estar falando sobre a influência dos mares e dos oceanos dentro das características climáticas, porque ali vai ser questão de temperaturas com maior umidade, com a temperatura dessa região sendo influenciada pela questão dos mares e oceanos. Já a continentalidade vai sofrer menos a questão da maritimidade e mais questão da influência da região do interior do continente. Portanto, quanto mais próximo do litoral estiver uma localidade, mais úmido será o seu clima e menor será a variação de temperatura. Já o próximo fator climático que a gente vai analisar, que é a cobertura vegetal, ela vai estar relacionada à presença de florestas, dessa cobertura da vegetação. Porque quanto maior for a vegetação, maior será a umidade, devido ao processo da evapotranspiração das plantas e também de uma menor irradiação de calor. Então, quanto maior tiver a presença dessa cobertura vegetal, mais umidade e uma temperatura menor, ok? Os próximos fatores climáticos vão corresponder às correntes marítimas. São grandes massas de ar de largura e profundidades variáveis que vão se deslocar através dos oceanos. Vão existir também dois tipos de correntes oceânicas, as quentes e as frias. As quentes vão ser formadas na área dos trópicos e vão produzir uma maior evaporação da água do mar, que faz com que chova mais na área do continente. Já as frias vão ser formadas pelas correntes polares, então de águas mais frias para os mares, o que vai dificultar a evaporação. Isso diminui a quantidade de chuvas na região e favorece o surgimento dos desertos. A gente vai agora para mais uma parte do nosso quadro Geografia Conversa, mas falar com a professora Ludmila. Professora Ludmila, diga para a gente qual a relação entre o clima e os processos geológicos com a formação dos solos e também dos processos erosivos. Então, com o passar de milhões de anos,
as eras geológicas, elas também podem influenciar nessas mudanças climáticas, pegando na era glacial, onde existia determinados modos de vida ali dos seres vivos, que com o passar dos anos, ocorrendo degelo, né, nós vamos chegar até o que nós temos atualmente. Então, essas mudanças climáticas, elas também influenciam no modo de vida da população e, além disso, a gente observa que a parte, né, de toda essa geologia, elas também acabam sendo influenciadas, principalmente por agentes externos, como o vento, que está influenciados aí pelo tipo de temperatura, pelo tipo de clima, e também em relação à água, né, que pode ser das chuvas, dos rios e dos mares. Então, tudo isso é um globo, né, em que acaba sendo influenciado e influenciando o modo de vida também da população no decorrer aí de milhões de anos. Obrigada, professora Ludmila, pela sua participação e vamos agora verificar os climas do nosso planeta. A gente tem então agora esse mapa com os diversos climas que nós temos, sendo que a gente vai falar primeiro do clima tropical, que ele vai apresentar médias térmicas elevadas na maior parte dos meses dos anos e também é formado por uma estação mais seca e uma mais chuvosa. Agora, o clima equatorial, que ele é quente e úmido, com pequena amplitude térmica anual. O clima subtropical, que ele vai ser com um verão mais quente, o inverno frio e vai ter chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O clima mediterrâneo, ele vai apresentar verões quentes e secos, enquanto os invernos serão com temperaturas amenas e chuvas modestas. O clima temperado, ele vai sofrer a ação da continentalidade e da maritimidade. O clima desértico são as onde vai ocorrer poucas chuvas, como no deserto do Saara, e o clima semiárido ele vai ter um efeito também da continentalidade com índice de chuvas muito baixos. O clima polar são os invernos muito longos e com geleiras permanentes. E ainda temos mais dois tipos de climas, o clima frio, que vai ser com inverno rigoroso e baixa pluviosidade, e o clima frio de alta montanha, que vai depender do relevo, aonde vai haver precipitação de neve e geleiras nos picos montanhosos. Essas foram, então, as principais informações que eu tinha a trazer para vocês na aula de hoje. Até a próxima!